Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje então é segunda-feira, quero desejar que vocês tenham uma ótima semana, que dê tudo certo, que vocês consigam estudar bastante, brincar bastante, que seja tudo de bom. E para iniciar a nossa semana, nós vamos abrir a nossa apostila na página 49, na disciplina de língua portuguesa, onde nós vamos falar sobre curiosidade científica. O que é então uma curiosidade científica, pessoal? Curiosidade é um instinto humano, né? Nós somos curiosos, queremos saber as coisas, aprender. Científica é que nós vamos aprender algo da ciência. Então, né, uma curiosidade científica, uma informação da ciência, da natureza, certo? Então, nós temos lá um texto que diz assim: um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente por paz, os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente o dobro da sala de sua casa. A alimentação. Os ursos são onívoros, comem de tudo. O urso panda é, sobretudo, vegetariano. O urso polar é carnívoro e o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos se estiver em liberdade e de 35 a 40 anos em cativeiro. Então, vocês percebam que nesse texto há informações sobre quem? Sobre os ursos, né? Então, aqui traz curiosidades sobre os ursos. Certo? Então, vamos lá na página 50. Ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos. Mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vive têm sido invadidos pelos seres humanos. Expulso dos territórios e perseguido por causa da sua pele. A população de urso tem decrescido tanto nos últimos 200 anos que algumas espécies estão em perigo de extinção. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem protegidos. Então, como a prof já falou, esse texto traz informações, curiosidades sobre a vida dos ursos, que eles estão ameaçados de extinção e que algumas reservas protegem eles. Entenderam? Então, lá nas nossas atividades, nós vamos estudar em cima dessas informações. Que lá na número 2 já diz assim: qual é o assunto do texto? Então, nós já sabemos, né, que são os ursos. E na número 3, segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos viviam longe dos seres humanos, eram bonzinhos ou eram gigantescos. Então, vocês já leram o texto, então vocês já sabem essa informação. Ah, prof, eu não lembro, então vamos reler o texto, tá? Lá na número 4, você sabe o que significa a palavra onívoro? Procure essa informação no texto e copie-a. Então, lá no texto, diz o que é a palavra onívoro. Vocês vão lá no texto procurar a palavra e escrever o que ela significa, tá? Se os onívoros, Se os onívoros são animais que comem de tudo, o que são os animais vegetarianos e carnívoros? Então, pessoal, o que são animais vegetarianos
e animais carnívoros. Carnívoros são aqueles que comem carne, animais que se alimentam de carne. E os vegetarianos são aqueles animais que comem apenas vegetais, tá? Na número 6, escreva do que se alimenta o urso panda, o urso polar, o urso beiçudo. E na 7, releia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender dessa informação. Um urso pode viver de 20 a 25 anos se estiver em liberdade e de 35 a 40 anos em cativeiro. Então, explique com as palavras de vocês o que pode se entender dessa informação, pessoal. O que vocês entenderam desse trecho do texto? Por que o urso, lá na número 8, procura evitar os seres humanos? Por quê? Na número 9, o que acontece com os lugares em que os ursos viviam? Na número 10, por que os seres humanos se interessam em caçar os ursos? Por quê? Por que os seres humanos querem caçar os ursos? O que ele tem de tão especial? Lá na 11, na página 52, o que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Pessoal, o que é extinção? O que quer dizer? Que essa espécie não existe mais, que essa espécie corre grande risco de não existir mais, ou que essa espécie está protegida de extinção? Lá na número 12, de acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? Tem, pessoal, alguma forma de proteção para os ursos? E na número 13, o texto que você leu conta a história do quê? Conta a história de um urso, faz propagandas de locais onde os ursos são protegidos ou apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos. Na 14, é comum as crianças terem bichinhos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho que o represente. Então, quem já teve um urso de pelúcia vai desenhar lá. Prof, eu nunca tive um urso de pelúcia. Então, vocês vão escrever: eu não tenho, não tive, nunca, não gosto de ursos de pelúcia, certo?